Agora vamos a Brasília. Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o advogado que pediu, ação no Supremo Tribunal Federal a favor das candidaturas avulsas, candidaturas sem partido, resolveu entrar com um pedido liminar, uma autorização para que os candidatos sem partido também possam fazer aquelas chamadas vaquinhas virtuais. A gente lembra as vaquinhas virtuais, aquele financiamento online das campanhas, foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, então começou a valer na terça-feira da semana passada. Os pré-candidatos já podem fazer essa campanha de arrecadação. E aí as empresas cadastradas pelo TSE arrecadam o valor. O tribunal definiu que, enfim, vale desde terça-feira da semana passada, só que o dinheiro só vai ser repassado ao candidato depois que houver a confirmação de que ele, de fato, vai concorrer a um cargo esse ano. O advogado Rodrigo Mesomo argumenta que a lógica é a mesma. Assim como os pré-candidatos podem, então, arrecadar dinheiro agora através dessas vaquinhas virtuais, os pré-candidatos que pretendem concorrer sem partido também devem ter esse mesmo direito. E aí, segundo ele, se o Supremo Tribunal Federal entender que as candidaturas sem partido são inconstitucionais, os pré-candidatos, não recebem o dinheiro, assim como os pré-candidatos que lá na frente também não se confirmarem. Já que isso não é dinheiro público, isso é dinheiro privado de doações, impedir o independente de fazer essa captação com a mesma antecedência é tratar de modo desigual e ser, obviamente, injusto com aquele que pretende se candidatar de modo independente. Aqui a lógica que eu apregou é exatamente a mesma. Se ao final, no julgamento do mérito, o Supremo não concede, esse dinheiro tem que ser devolvido ao doador. Esse pedido, então, vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dessa ação sobre as candidaturas avulsas no Supremo Tribunal Federal. E esse tema entrou na pauta do Supremo justamente depois que o advogado Rodrigo Mesomo tentou se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, teve o pedido negado, foi barrado pelo Tribunal Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, e resolveu recorrer, então, ao Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento começou em outubro de 2017 e então os ministros definiram que ele vai ter repercussão geral, ou seja, o que for decidido ali pelos ministros do Supremo em relação a essa ação do advogado Rodrigo Mesomo vai valer para todos os casos que já tramitam na Justiça. E há outros candidatos que têm intenção de concorrer também sem partido. Na ocasião, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chegou a encaminhar um parecer aos ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo a constitucionalidade das candidaturas sem partido. Hoje, a gente sabe, um político precisa estar filiado a um partido para sair, para concorrer às eleições. Só que a Procuradora-Geral defende que, enfim, liberar essas candidaturas sem partido não fere a Constituição, e a gente já falou disso aqui, o Brasil é signatário de um tratado, um pacto, que prevê que os políticos possam concorrer às eleições sem estarem filiados. Esse ano, o Ministério Público Eleitoral também encaminhou ali uma recomendação ao Tribunal Superior Eleitoral, orientando que o ministro-presidente do TSE, Luiz Fux, deixe as urnas preparadas caso o Supremo decida que as candidaturas avulsas vão valer. O Ministério Público Eleitoral argumenta que esse é um tema de máxima prioridade, já que o julgamento do Supremo, a decisão do Supremo, pode valer nas eleições ainda deste ano. Agora, apesar dessa proximidade, Madá, esse julgamento ainda não tem data para ser retomado. E o advogado Rodrigo Mesomo, que lá atrás tentou concorrer ao cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro, diz que agora está brigando por isso porque ele quer ser presidente da República, Madá. Bom, ele vai continuar batendo firme nessa tecla, porque é o artigo 23 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Não pode haver nenhum tipo de barreira, como, por exemplo, exigir filiação a um partido que impõe suas próprias regras de escolha
para a candidatura política. O Brasil é signatário dessa convenção, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que já foi referendado pelo Congresso Nacional, portanto é lei. E esses pactos internacionais, eles estão acima da Constituição Federal. Vamos ver quando que o Supremo julga. Essa é que é a grande questão, né, Thaís? A gente está ali marcando em cima e daqui a pouquinho você vai ver todos os detalhes dessa história lá no blog A Protagonista. A Thaísa também vai botar aí os links, porque ela está, ó, passo a passo dessa história, marcando cerrado ali, né? É isso, né? E há uma discussão, né, Madá? Assim, mesmo que os ministros entendam que as candidaturas são válidas, né? Isso já se aplicaria às eleições desse ano, mas enfim, para quem quiser acompanhar o passo a passo, está lá no blog A Protagonista na Gazeta do Povo. Valeu, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.